O episódio da Ilha Sadnazinosin, um retrato da sobrevivência humana. Em maio de 1933, um acontecimento marcante e trágico ocorreu na União Soviética. O episódio da Ilha de Nazino, também chamado de Ilha dos Deserdados. Durante décadas, pouco se soube sobre este evento, que apenas veio a público muitos anos depois. O contexto: na década de 1930, o governo soviético promoveu deslocações em massa de pessoas consideradas sem lugar na sociedade. Indivíduos sem documentos, pequenos infratores ou simplesmente cidadãos desempregados. Muitos foram enviados para regiões distantes, com o objetivo de transformar esses espaços em novas colônias agrícolas. Foi neste cenário que cerca de 6.000 pessoas foram levadas até a pequena ilha de Nazino, no rio Oby, na Sibéria. A ideia era instalar uma comunidade agrícola, mas o plano não foi preparado. Não existiam casas, ferramentas, sementes nem meios adequados de sobrevivência. As dificuldades. Logo nos primeiros dias, a situação tornou-se dramática. O clima rigoroso da Sibéria, a ausência de abrigo e a escassez de alimentos deixaram milhares em condições precárias. As rações entregues eram insuficientes e de difícil utilização, o que aumentou a debilidade física. A fome e o frio levaram muitos à exaustão. Relatos posteriores descrevem comportamentos extremos de sobrevivência, sinais claros do desespero humano em situações limite. O desfecho. Após algumas semanas, apenas cerca de 2.000 pessoas conseguiram sair da ilha com vida, muitas delas em estado crítico. O episódio foi, durante muito tempo, mantido em silêncio pelas autoridades, até ser finalmente revelado nos anos 80, com a abertura de arquivos soviéticos. Reflexão. O episódio da Ilha de Nazino recorda-nos como políticas desumanizadas podem levar a situações extremas. Mais do que um simples acontecimento histórico, trata-se de um alerta sobre o que acontece quando se ignora a dignidade humana. É também um testemunho da resiliência das pessoas diante de condições adversas e da importância de não repetir erros semelhantes. O episódio da Ilha Sadnazinosin, um retrato da sobrevivência humana. Em maio de 1933, um acontecimento marcante e trágico ocorreu na União Soviética. O episódio da Ilha de Nazino, também chamado de Ilha dos Deserdados. Durante décadas, pouco se soube sobre este evento, que apenas veio a público muitos anos depois. O contexto: na década de 1930, o governo soviético promoveu deslocações em massa de pessoas consideradas sem lugar na sociedade. Indivíduos sem documentos, pequenos infratores ou simplesmente cidadãos desempregados. Muitos foram enviados para regiões distantes, com o objetivo de transformar esses espaços em novas colônias agrícolas. Foi neste cenário que cerca de 6.000 pessoas foram levadas até a pequena ilha de Nazino, no rio Oby, na Sibéria. A ideia era instalar uma comunidade agrícola, mas o plano não foi preparado. Não existiam casas, ferramentas, sementes nem meios adequados de sobrevivência. As dificuldades. Logo nos primeiros dias, a situação tornou-se dramática. O clima rigoroso da Sibéria, a ausência de abrigo e a escassez de alimentos deixaram milhares em condições precárias. As rações entregues eram insuficientes e de difícil utilização, o que aumentou a debilidade física. A fome e o frio levaram muitos à exaustão. Relatos posteriores descrevem comportamentos extremos de sobrevivência, sinais claros do desespero humano em situações limite. O desfecho. Após algumas semanas, apenas cerca de 2.000 pessoas conseguiram sair da ilha com vida, muitas delas em estado crítico. O episódio foi, durante muito tempo, mantido em silêncio pelas autoridades, até ser finalmente revelado nos anos 80, com a abertura de arquivos soviéticos. Reflexão. O episódio da Ilha de Nazino recorda-nos como políticas desumanizadas podem levar a situações extremas. Mais do que um simples acontecimento histórico, trata-se de um alerta sobre o que acontece quando se ignora a dignidade humana. É também um testemunho da resiliência das pessoas diante de condições adversas e da importância de não repetir erros semelhantes. O episódio da Ilha Sadnazinosin, um retrato da sobrevivência humana. Em maio de 1933, um acontecimento marcante e trágico ocorreu na União Soviética. O episódio da Ilha de Nazino, também chamado de Ilha dos Deserdados. Durante décadas, pouco se soube sobre este evento, que apenas veio a público muitos anos depois. O contexto: na década de 1930, o governo soviético promoveu deslocações em massa de pessoas consideradas sem lugar na sociedade. Indivíduos sem documentos, pequenos infratores ou simplesmente cidadãos desempregados. Muitos foram enviados para regiões distantes, com o objetivo de transformar esses espaços em novas colônias agrícolas.
Foi neste cenário que cerca de 6.000 pessoas foram levadas até a pequena ilha de Nazino, no rio Oby, na Sibéria. A ideia era instalar uma comunidade agrícola, mas o plano não foi preparado. Não existiam casas, ferramentas, sementes nem meios adequados de sobrevivência. As dificuldades. Logo nos primeiros dias, a situação tornou-se dramática. O clima rigoroso da Sibéria, a ausência de abrigo e a escassez de alimentos deixaram milhares em condições precárias. As rações entregues eram insuficientes e de difícil utilização, o que aumentou a debilidade física. A fome e o frio levaram muitos à exaustão. Relatos posteriores descrevem comportamentos extremos de sobrevivência, sinais claros do desespero humano em situações limite. O desfecho. Após algumas semanas, apenas cerca de 2.000 pessoas conseguiram sair da ilha com vida, muitas delas em estado crítico. O episódio foi, durante muito tempo, mantido em silêncio pelas autoridades, até ser finalmente revelado nos anos 80, com a abertura de arquivos soviéticos. Reflexão. O episódio da ilha de Nazino recorda-nos como políticas desumanizadas podem levar a situações extremas. Mais do que um simples acontecimento histórico, trata-se de um alerta sobre o que acontece quando se ignora a dignidade humana. É também um testemunho da resiliência das pessoas diante de condições adversas e da importância de não repetir erros semelhantes.